Estamos no ar. Boa noite, amigas e amigos. Nós estamos aqui em mais um Hangout com Ivalmir Canabarra, com Jô Loureiro, um convidado especial, Dr. Milton Pires, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu também estou no Rio Grande do Sul hoje e nós vamos falar aqui sobre diversos assuntos, fazer um bate-bola aqui sobre saúde, sobre educação, sobre intervenção. E vamos dar aqui mais uma vez o melhor de todos nós. Eu gostaria que todo mundo desse um oi aí para a nossa plateia, para nossos irmãos aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jô. Boa noite. Sabrina, boa noite. Valmir, boa noite. Durval, quem nos escuta, nos ouve. E Milton Pires aqui, médico em Porto Alegre. Convidado pela Sabrina, agradeço o convite e bola para frente, vamos conversar então hoje de noite sobre saúde, sobre essas coisas que antes nós conversávamos fora do ar. Me coloco à disposição aí para contribuir dentro do possível. Então vamos buscar falar um pouco de cada assunto, porque a noite hoje vai ser um pouco longa e nós vamos tentar fazer de tudo aí o melhor possível aí para fazer um ótimo hangout aí para todos vocês. Nós vamos comentar agora, falar um pouco sobre médicos. Eu estive na Amazônia e era muito comum, né, eu ver prefeituras do interior oferecer 30 mil reais para o médico, 40 mil reais para o médico, e eu tinha médicos nas minhas unidades, onde eu trabalhei, e eu falava, doutor, por que você não vai lá ganhar 30 mil, 40 mil? Que eu achava absurdo, né, ele não aceitar, né? Aí depois o doutor falava para mim, capitão, se eu for para lá, se morrem 2 pessoas por dia, vão continuar morrendo 2 pessoas por dia, só que com o médico do lado, né? Essa vai ser uma grande diferença, porque médico não é adivinho, médico precisa fazer exames, e lá não tem infraestrutura para o médico. Médico não é um ser que vai adivinhar o que a pessoa tem. Nós precisamos ter uma estrutura para o médico, só tem estrutura no local onde tem os hospitais militares, né? Então, isso aí, assim, no caso, é fundamental que todo mundo saiba. E, estranhamente, o governo brasileiro aceitou os médicos cubanos. Ora, faculdade de medicina em Cuba, salvo engano, são 25 faculdades, mas como medicina que nós conhecemos, são só duas. O resto são auxiliar de enfermagem, enfermeiro, especialista de alguma coisa. E quando eles chegaram aqui no Brasil, a presidente Dilma proibiu pessoalmente que eles fizessem a prova do Revalida, que é para a gente saber se eles são médicos mesmo ou não. Ela foi lá e proibiu pessoalmente. O que o senhor acha disso, doutor? Como é que a gente pode entender isso aí de uma melhor forma? Durval, eu acho o seguinte, colocando a resposta de uma maneira breve e muito curta nas palavras de um sindicalista aqui do Rio Grande do Sul, sindicalista médico, né, de quem eu discordo numa série de outras coisas, mas eu acho que nessa frase ele foi muito feliz, em que ele responde a sua pergunta dizendo que saúde é moeda de troca, é uma moeda política no Brasil, né. Há interesse por parte de sucessivos governos brasileiros de que as pessoas, ao adoecerem, né, possam ser chantageadas, possam ser conquistadas, possam ter seus corações e mentes, né, mobilizados no sentido da próxima eleição. Então, a história da saúde pública brasileira, ela começa no início do século XX, ainda misturada com aquilo que se chamava de sanitarismo, né, Durval? A gente tem a lembrança dos movimentos das vacinas, a famosa revolta da vacina, né? E até depois disso que a gente tem um interlúdio que só é interrompido, um grande intervalo, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder,
né? E é onde começam a nascer, vamos dizer assim, as primeiras formas de previdência, de assistência à saúde do ponto de vista social, né, no Brasil. Isso começa com os antigos IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensão. Quem é mais velho sabe do que eu estou falando, né? A saúde era setorizada por profissão até 1967, quando dentro do governo, depois da intervenção de 64, é formado o antigo INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, né? Não interessa aqui fazer uma distinção muito clara entre APs, aposentadoria e pensão da época do Getúlio, ou INPS, ou distinguir tudo o que aconteceu, Durval, Jô, Sabrina, até 1988. Não interessa saber quais eram as diferenças específicas desses regimes, né? O que todos esses regimes tinham em comum, Durval, é que existia alguma forma de contribuição para a saúde por parte de quem usava o sistema, tá? Então, se você era trabalhador, se você tinha uma carteira assinada, você contribuía para o sistema. Ah, mas doutor, e quem não tinha nada? Quem não tinha nada era atendido nas santas casas e nas instituições verdadeiramente filantrópicas, não as pilantrópicas, como nós temos aí hoje, né? Onde você pega um hospital gigantesco, como por exemplo a Santa Casa, o grupo da Santa Casa aqui em Porto Alegre, coloca 90% lá dentro de convênio particular e deixa 10% de leitos para o SUS para ter desconto e ser considerado uma instituição filantrópica, tá? Então, não era assim que as coisas funcionavam. O que aconteceu depois disso que eu estou colocando para você? Aconteceu que em 1988, num delírio psicótico, num surto psicótico, né, se criou um sistema que nem Jesus Cristo, quando passou pela Terra, imaginava. Que é um sistema em que você tem direito a absolutamente qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer hora. É uma coisa tão delirante que as pessoas atravessam a fronteira do Uruguai aqui e da Argentina para vir se tratar no SUS no Brasil, né? Mesmo sendo aquilo que é. É uma coisa tão pouco imaginada, tão pouco considerada em outros países da América Latina, tão pouco viável, né, tão nunca vista, que as pessoas vêm para cá entrar nesse paraíso socialista da saúde que é o SUS. Então, o que é o SUS? O SUS é um sistema de saúde fundado em duas ilhas, né? A primeira ilha é Cuba, a segunda é a Inglaterra. Então, o SUS é um sistema cubano implantado num país do tamanho da China que pensa que aqui é a Inglaterra. E é por isso que não funciona, né? Não funciona por quê? Porque você tem puta, traficante, assaltante, mendigo, usuário de crack, gente estrangeira entrando aqui e tendo direito a absolutamente qualquer coisa, sem contribuir para nada. Então, essa é a tragédia do SUS, né? E um dos responsáveis pela formação desse delírio que eu estou descrevendo para vocês são os meus colegas, entre eles eu mesmo, na década de 1980, quando eu era um esquerdista, né? Um eleitor fanático do PT, quando eu achava que isso era uma coisa viável, até eu ir trabalhar com eles, até eu ver quem é essa gente, né? Até eu ver as unidades de saúde, os hospitais na mão de alcoólatras, né? De integrantes do movimento LGBT, das cotas, das minorias, até eu ver chefe de caldeira comprando medicamento e material médico por ser filiado ao partido. Aí eu vi no que o SUS se transformou. E nesse processo, a minha profissão no Brasil foi destruída, né? Quem fala aqui para vocês é hoje um médico que está sendo acusado de bater numa médica dentro de um hospital em Porto Alegre. Perdi meu emprego, estou com dificuldade para sustentar a minha família, não vou chorar as lágrimas aqui para vocês, mas vou levar vocês as lágrimas, mas também não vou esconder a verdade, né? Sem prova nenhuma, né? Por ser um opositor desse regime de fanáticos e por denunciar um hospital que colocava inclusive próteses nas pessoas, fazia cirurgias traumatológicas sem necessidade, e agora, recentemente, andou comprando aparelhos de pressão, desses que vocês conhecem, por R$3.000 cada um. Aparelho de botar no braço e ver pressão, tá? Então, marginais do PCdoB controlam aqui em Porto Alegre o Grupo Hospitalar Conceição,
que tem uma verba anual de mais de R$1 bilhão, para vocês terem uma ideia do que é a quantidade de dinheiro. Isso não é verba, isso é um PIB, né? Isso é maior do que muito município pelo Brasil afora, né? E que faz o que quer sem controle nenhum. Agora, o que eu quero dizer para você, o Durval, o Jô, né, e Valmir, fazendo um parênteses aqui, é que quando a gente fala nisso, a gente tem que entender o seguinte: apesar de ser uma tragédia, isso não tem nada a ver, vamos dizer assim, não é nada particularizado, não é nada específico com relação à saúde no Brasil, né? Isso é um jeito de operar de uma organização criminosa que tomou o poder no Brasil e que não vai sair de lá, a não ser que essa mulher renuncie ou que ela seja tirada de lá a bala. Porque impeachment com Toffoli, com Lewandowski, com esse lixo dentro do Supremo, não vai levar a lugar nenhum, né? Então, o que o PT fez? Ele aparelhou o funcionamento da máquina administrativa no Brasil, desde a compra de clipse, né, e grampo para grampeador, para prender papel, até equipamento de UTI. São isso que esses marginais fizeram, porque são marginais. O PT é um partido de marginais, é isso que as pessoas têm que entender. Os outros políticos, você vai dizer, doutor, também tiveram ligação com o crime organizado, também é verdade, né? As pessoas às vezes dizem para mim, não teve político no Brasil que não teve ligação com o crime organizado, ou partido. Eu digo, não, tem uma exceção, qual é? O PT. O PT não tem ligação com o crime organizado, o PT é o crime, ele é o próprio. Né? Ele é o próprio crime organizado. É o próprio. Então o que está acontecendo é que está caindo a ficha devagarinho para as pessoas, né? E aí começam a aparecer essas coisas todas. Quer dizer, agora você já tem mais enfermeiras, outro dia o pessoal da odontologia estava falando do mais dentistas, né? Você tem hospitais fechando pelo Brasil todo, porque o financiamento desse sistema, para você ter uma ideia, você vai lá na lei 8080, né, a lei do SUS, lá, como dizem, né? A base jurídica da coisa diz que a verba para sustentar tudo isso tem que vir do Estado, do município e da União. Até hoje a União sequer aceitou no Brasil que se colocasse no papel o quanto a União seria obrigada a pagar, para você ter uma ideia. Já começa por aí, né? Então é só Estado e município. E tem que ser amigo do rei ainda para ganhar a verba, né, vinda da União. Então, assim, se estima que para cada R$10 que você gaste atendendo uma pessoa no SUS, se você é um gestor, essa é a palavra que se usa agora para quem manda em um hospital no Brasil, né, em hospital público, se você é um gestor, de cada R$10 que você gastar atendendo um sujeito pelo SUS, você vai ter em torno de R$6,50 a R$7 de volta. Olha que isso é uma como é que eu vou dizer para você, uma expectativa, uma informação que eu já tenho há muitos anos. Isso era assim quando me disseram pela primeira vez, talvez há 10 anos atrás, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, sabe Deus como é que isso está hoje. Então, o Durval, o que está acontecendo é que os hospitais estão fechando. É isso que está acontecendo. Os hospitais estão fechando, né? Esse governo psicótico está chamando gente aqui para dentro, chamou inclusive com apoio de médicos canalhas, que não são médicos, são políticos, são petistas, né? Eu costumo dizer que o problema da saúde no Brasil são os médicos que gostariam de ter sido políticos e das enfermeiras que gostariam de ter sido médicas. É isso que formou a saúde brasileira atualmente. Então, chamaram esses escravos cubanos aqui para dentro, né? Colocaram dentro de um sistema sucateado e continuam dizendo que o principal é a atenção e abrindo UPA, né? abrindo postinho de saúde, onde médico nenhum é louco de ir trabalhar, vou ser franco com você, né? Acabaram com o nosso sistema de contrato, não se faz mais concurso para público, para médico no Brasil em parte nenhuma, você tem cooperativas, algumas abertas inclusive por motorista de ambulância. Nada contra a profissão, não estou ofendendo eles aqui. Abertos por enfermeiras e técnicos de enfermagem, motorista de ambulância e contratando médico. Sem porra nenhuma, sem carteira assinada, sem férias, sem INSS, sem coisa nenhuma, Durval. Para trabalhar lá em São Manuel do Macaco Morto, lá. Né? Sozinho, como você diz, só com um avental, um estetoscópio no pescoço. E um sujeito com um revólver na cintura querendo saber se você vai salvar o filho dele ou a mulher dele ou não. Então ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta isso. Médico tem conta para pagar, tem filho,
Médico faz xixi, faz cocô, dorme, fica com tesão. Tá? E ninguém tem mais que aguentar esse tipo de coisa que estão fazendo conosco no Brasil, que é botar a responsabilidade por essa merda toda em cima de nós. Ninguém aguenta mais isso. Então eu vou dizer para você que você não vai ter médico, se você quer saber, né, se essa é a pergunta que vai vir agora, talvez no debate, você não vai ter médico de jeito nenhum. Sem carreira de Estado, sem condição de trabalho, sem segurança, sem equipamento, você nunca vai ter ninguém nesse lugar. Nem os cubanos que vieram para cá estão indo para esse lugar, para esses lugares. Né? No caso, qual é o risco para a população brasileira, em termos aqui, médicos cubanos? O risco é de saber se está sendo atendido por quem é médico. Quem está dizendo que está atendendo você, quem está dizendo que aquele que está atendendo você é um médico, é a Dilma. Não é o Conselho Federal de Medicina. E a palavra dela é bem confiável, né? É a Dilma e o canalha, o ex-médico e bandido canalha, traidor, Alexandre Padilha, que estão dizendo que essas pessoas são médicas. Não é o Conselho Federal. Isso seja dito em defesa das... E olha que não estou defendendo que sindicato, nem conselho, nem instituição de classe, nem as famosas entidades médicas, né? Pelo contrário, de várias eu tenho terror, que me deixaram na mão quando eu precisei delas. Então não estou fazendo defesa. Não estou fazendo defesa. Agora, vieram para cá sem a nossa autorização. Quem diz que eles são médicos é o PT. Pode falar, Jô. Eu tenho médico na família, então eu acompanho bem essa rotina, né? Eles simplesmente destruíram a profissão. Eles acabaram com toda a moral, com toda a paixão que leva um jovem estudante a escolher essa profissão, né? Eles destruíram tudo que encontraram pela frente. Trabalha-se sem nenhuma condição, a noite inteira, sem dormir, no dia seguinte tem que ir de manhã cedo para o pronto-socorro, para o posto de saúde, vai sonado, vai dormindo. Boa noite. É terrível. E o pior, assim, é que esses dias até tive um bate-boca com o pessoal do Conselho Regional de Medicina, porque parece que o Conselho só se preocupa com o médico brasileiro que está trabalhando, que está lá se ferrando. Aí qualquer pessoa que espirre torto vai lá e diz, olha, o médico é culpado pelo meu espirro. Vai processo em cima. Vai lá o coitado ter que arrumar advogado, vai lá o coitado ter que ir viajar para a capital para se defender. E eles fazendo um julgamento desumano com essas pessoas. Esses dias a moça me ligou com mais um processo aqui. Eu digo, olha, minha filha, vão cuidar dos médicos cubanos. Vocês não têm mais o que fazer. Deixa o pessoal, os brasileiros trabalharem. Que inferno! Então, o médico não é Deus, não é curandeiro, ele vai lá e atende se ele não consegue salvar, ou se o que ele fez não foi o suficiente para salvar a pessoa, ele está com o dele na reta, porque ele vai perder o diploma e vai ser caçado, e vai ser condenado e julgado, e daí como é que fica? Como é que fica a família e todo o restante das pessoas que dependem dele, né? É uma tragédia, né? É uma sensação Me diga uma coisa, doutor Milton. O que seria, na sua visão, o sistema de saúde público padrão? Um sistema em que quem pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque há muitos anos atrás, eu lembro, a gente só tinha saúde pública. Eu respondo isso para você numa frase. Você quer, eu respondo numa frase isso para você. O sistema público padrão é aquele em que quem tem direito de usar o sistema público produz alguma coisa para a sociedade. Quem produz e quem trabalha é que tem direito à saúde pública. E quem não trabalha, doutor? Doutor Milton, o senhor é nazista. O senhor quer que as pessoas morram. Né? O senhor quer que morram as pessoas. O senhor é das elites. Né? Seus cabelos loiros, seus olhos azul. O senhor quer que morra. Não, eu não quero que morra. Eu quero que você me diga o seguinte. Se você está dizendo que eu sou nazista, você diga para mim de onde é que vai vir o dinheiro. Porque quando você está colocando lá dentro da UTI que eu estava, traficante, puta, bandido, assaltante, membro do Comando Vermelho, e atendendo, quem está pagando é você. Sou eu. E quando você precisar daquela cama lá, daqueles aparelhos, né, como o PT diz, quando você precisar dos aparelhos, você vai ter que ficar na maca na emergência.
Então, o que o senhor propõe, doutor? Eu proponho que se pague pela saúde no Brasil. Ah, mas as pessoas não têm emprego, doutor, ela não tem carteira. Isso não é problema dos médicos, meu amigo. Nós não somos responsáveis pela justiça. Eu estou formado há mais de 20 anos. Na década de 80, eu ouvia dentro da faculdade de medicina que saúde era uma questão de justiça social. Isso é mentira. Isso é mentira, que a internet no mundo inteiro agora me escute, quem entende português. É mentira. Médico não faz saúde, médico é um especialista em doença. Medicina é uma questão de doença, saúde é uma questão de justiça. E empurraram para cima dos médicos brasileiros a questão da saúde. E aí nos pintam como vilões. Nós que somos especialistas em tratar da doença. Mas voltando à sua pergunta, doutor, o que você propõe para a pessoa que não tem mais nada? Você quer que essas pessoas morram? Não. Eu vou responder para você. Eu quero que elas sejam atendidas em instituições filantrópicas de verdade. Que as santas casas voltem a ser verdadeiras. Que se respeitem as instituições, as antigas instituições religiosas do Brasil que faziam esse tipo de serviço. E que se corromperam, porque se locupretaram com os políticos sujos para obter desconto no imposto de renda. E aí deixaram de ser filantrópicas, passaram a ser pilantras, elas fazem filantropia. Então, se você quisesse uma resposta curta na pergunta que você fez, eu diria para você que o que nós não temos que fazer não é avançar em nada, nós temos que retornar ao passado. Uhum. Nós vivíamos num sistema que não era perfeito com o INPS, é verdade, sim. Mas quem trabalhava tinha direito a atendimento. Eu tinha uma carteira amarela desse tamanho, assim, ó, quem é mais velho lembra. Né? Meu pai tinha aquilo, meu pai era médico, é médico, né, aposentado, mas tinha aquilo ali, e nós, os filhos, tínhamos um carteirão amarelo que era para poder usar o INPS. Hoje isso acabou. A população aumentou, você liga na novela, você sabe que tem tomografia, endoscopia, você quer os aparelhos, né? Você quer as luzinhas acendendo, você quer exame colorido, você não acredita mais em médico nenhum, e isso tem custo. Você tem o Dr. Google... Eu não sei se o senhor concorda comigo, tá? Mas o que o senhor está dizendo mais ou menos é o seguinte, é que a participação do Estado na saúde, ela é muito importante, porque, por exemplo, a maioria das doenças, né, dos seres humanos, ela vem da água. Então, o tratamento da água adequado já é uma questão de prevenção, né? A saúde, hoje em dia, está tratando não somente a prevenção, mas está tratando, no caso, está sendo muito prejudicada por causa da falta de prevenção, né? Da falta de ajuda do Estado em todos os sentidos. Educação... A propaganda não ensina nada ao povo como... Enfim, doutor Panão. Eu vou responder para você o seguinte, você sabe que às vezes as pessoas perguntam para mim, doutor Milton, o que o senhor acha que é mais importante numa sociedade? Uma questão que atravessa o tempo, isso aí vem lá da Grécia, né? Você vai lá, remete você lá à República, né, de Platão, a política de Aristóteles. O que você acha que é mais importante? A saúde, a educação, a segurança? Nenhum dos três. A preocupação do Estado, a preocupação número 1 do Estado, não é saúde, nem educação, nem segurança. A preocupação do Estado é a justiça. Tem que haver justiça em primeiro lugar dentro do Estado. Né? E a justiça não é um sistema de saúde, não é um sistema escolar, né? Não é um sistema de segurança que garante o Estado de Direito. O que garante o Estado de Direito é o respeito à Constituição. A justificativa democrática do Poder Judiciário, ela não está no respaldo popular, nem nas UPAs, nem nas escolas de lata, nem nas unidades pacificadoras, ela está no respeito à Constituição, que no caso do Brasil foi rasgada, cuspida, defecaram em cima da Constituição de tal maneira que me causa um surto epilético, Jô. Cada vez que alguém vem acusar os intervencionistas de romperem com o Estado de Direito, eu digo, vá pra puta que pariu. Desculpa eu falo muito palavrão, vocês me perdoem. Sabrina já me conhece lá do grupo de Facebook, o pessoal me conhece. Vocês são intervencionistas, vocês querem romper com isso. Vá pra puta que o pariu. Em primeiro lugar, vá pra puta que pariu, né? Depois a gente conversa. Se você for a puta que pariu, eu converso com você. Por quê? Exato. Porque acabou o Estado de Direito do Brasil, Durval. Acabou, João.
Pode falar, desculpe. A própria Constituição de 88 já foi uma armadilha, né? Foi. O que eles fizeram, o que eles colocaram sobre a saúde dentro da Constituição, já foi péssimo. Começou ali o problema de vocês, ao meu ver. Esse problema da saúde todo. Você já pegou a Constituição dos Estados Unidos e da Alemanha e comparou com a brasileira? Você sabe o que diz basicamente na Constituição da Alemanha e dos Estados Unidos? A Constituição diz 3 coisas, né? Primeiro, nós acreditamos em Deus. Segundo, todo mundo é igual. Terceiro, quem se meter conosco, nós vamos matar. São as 3 coisas que diz. O suficiente, né? A Constituição do país civilizado. No Brasil, a Constituição controla quantas vezes você e o seu namorado vão transar por semana. A Constituição vai dizer como é que você deve cortar o cabelo, você está entendendo? Então, assim, tem um ditado que diz que quanto mais enfeitado o cacique, mais podre é a tribo, né, Jô? É verdade. Então acho que já começa por aí, entende? É um negócio dramático que está acontecendo no Brasil, né? Eu não admito que as pessoas digam para mim que nós vamos romper com o Estado democrático, com a democracia, se os militares intervirem. Isso é mentira, né? Para você romper com isso, você teria que ter uma democracia, você teria que ter um Estado. E nós não temos mais, ô Durval. Né? Então, isso aí começa, né? Isso aí começa, essa rasgação, né, da Constituição começa com FHC criando 216 micronações indígenas, o que é inconstitucional. Ele está dividindo o território brasileiro. Começa com a FHC vendendo a Vale do Rio Doce por um valor irrisório de 1,5 bilhão, que é o que equivale a 5 horas do PIB brasileiro. 1 bilhão e pouco é 5 horas. 4 horas, 5 horas do PIB. Sendo que a Vale, ela estava avaliada em quase 3 meses do PIB, ou seja, mais de R$1 trilhão. E o pior de tudo, ele vendeu ela com todas as permissões possíveis para que a gente ficasse somente com ajuda de custo. Eles exploram o valor, por exemplo, 1 quilo de alguma coisa no mercado internacional custa R$1.000, mais 1 quilo para extrair custa R$10. Eles estão passando para a gente R$10 e estão lucrando R$990. Isso aí, FHC passou também. Empréstimos ilegais, que não foram empréstimos, foram furtos, desvios feitos por FHC, por Lula e Dilma. Tudo isso, toda essa rasgação de Constituição resulta hoje em mais de 60 mil mortes por assassinato, mais de 60 mil mortes no trânsito, morte no SUS, crianças sem educação, e nós sofremos tudo isso, além do Ministério da Saúde gastar mais com propaganda do que com o Ministério da Saúde em si. Isso aí foi há 2 anos atrás, estava naquele site do Transparência, que o ministro da Saúde gastava mais com propaganda do que com atividade fim. É um absurdo tudo isso, né? É algo inacreditável, é um genocídio que está acontecendo no Brasil, né? Sim. São milhares e milhares e milhares de pessoas morrendo, né? É um Estado falido, é um poder vazio, um vazio de poder que nós vivemos no Brasil, né? Que quem depende do PMDB depende do vazio, né? As pessoas às vezes me perguntam qual é o melhor partido para alguém entrar hoje no Brasil. É o PMDB. Por quê? Você pode ser, no PMDB você pode ser desde coroinha de igreja até satanista lá dentro, né? Aquilo lá não é, né? Porque muitas vezes não vai fazer diferença, né? Porque não faz diferença nenhuma, né? Então, porque... E aí a gente começa a pegar, vamos dizer assim, a criar um entendimento a respeito desse contexto todo, dessa situação nacional, né? Ter uma ideia global, a gente começa a enxergar a floresta olhando as árvores, porque as árvores elas começam a aumentar na frente da gente cada vez mais. De repente o cara não tem outra alternativa, não se dá conta mesmo que está dentro de uma floresta, né? Na minha cidade, eu moro na divisa do estado do Paraná com Santa Catarina. Na minha cidade, fecharam a única maternidade que tinha. Então, já não nascem mais cidadãos rionegrenses na minha cidade, né? E os médicos vão trabalhar em pânico, porque as mulheres gestantes vão para o hospital e não tem como, não tem o que fazer com elas.
Simplesmente não tem como tratar essas mulheres dentro de um pronto-socorro. Eles têm que tentar encaminhar essas mulheres para cidades próximas. Só que muitas vezes os hospitais, as maternidades não aceitam essas pessoas. Então, a situação é assim, se morre a criança, se morre a mãe, o que acontece? De quem que é a culpa? Do sistema? Do médico. Não, é do médico. Do médico. A culpa é minha. Né? Se eu tiver com vocês, nós estamos aqui, somos 1, 2, 3, 5 numa sala. Tá? Se acontecer alguma coisa com vocês e eu não reagir prontamente, fizer aquilo que tiver ao meu alcance como médico, eu respondo sim. Respondo perante a lei. Né? Então é muito fácil você falar num trabalho em equipe. Né? Você sabe, Jô, que o conceito de trabalho em equipe na saúde do PT é o seguinte: se tudo der certo, é mérito do médico, da enfermeira, do psicoterapeuta, do nutricionista, do psicólogo, do fonoaudiólogo e do pai de santo e do médium que estava junto. É mérito. Se der errado, a culpa é do médico. Se der errado, é no cu do médico que vai entrar. Desculpa, né, dizer dessa maneira. Então, assim, ninguém aguenta mais isso. Ninguém aguenta mais isso aí, né? E você, cada vez que você vê alguém dizendo, o doutor Milton é louco, nós temos que defender o SUS, você faça a seguinte pergunta para toda pessoa que defendeu o SUS perante vocês, viu? Vocês 4 que estão me escutando, todo mundo que está me escutando aí na internet, quando alguém defendeu o SUS, você perguntar, você usa o SUS? Uhum. Eu desafio vocês a me mostrarem alguma pessoa que depende do SUS. Eu não dependo do SUS. Não sei agora se não vou depender com o que fizeram com a minha vida aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco vou depender. Mas eu nunca vi uma pessoa que depende do SUS defender o SUS. Né? O SUS é muito bacana em conversa de doutorzinho petista. Uhum. Esses que ficam ouvindo Chico Buarque em Paris. Né? Esses doutorzinho petista, os Alexandre Pradilha, o pessoal que quando adoece procura o sírio-libanês, esses filhos da puta, que isso não é colega, isso é filho da puta, isso não é médico, é bandido isso aí, isso é petista. Esses defendem o SUS. E o que eles vão dizer para você, Jô, é o seguinte, é que qualquer atendimento, Jô, é melhor que nada. Se a Chayane, se o Jason, se o Júpiter Cleison levarem um tiro, tem que ter um atendimento, qualquer um. Sabe por que qualquer um? Eu vou dizer para você. É qualquer um porque é para o outro. Porque se for o seu filho, se não for o Jason, se não for a Chayane, se for a Laura, se for o Pedrinho, se for o Júlio César, você não quer qualquer atendimento, você quer o de melhor. Doutor Milton, faça, por favor, qualquer coisa, dinheiro não tem problema, salve meu filho, doutor. Meu filho vai morrer, salve meu pai, salve minha mãe. Não é qualquer atendimento como esses canalhas dizem, está entendendo, Jô? Então isso é um princípio anticristão, isso é um princípio que atenta contra aquilo que Jesus nos deixou. É que entrou alguém falando. Um princípio que atenta contra aquilo que Jesus deixou, de não desejar para o outro aquilo que você não quer para você. Você está entendendo? Isso é que eu não tolero, essa falsidade, essa hipocrisia, né? Sabe, doutor, eu estou adorando escutá-lo falar, porque nesse país parece que as pessoas perderam o juízo. Nós vivemos uma Matrix onde está todo mundo louco. Não, e acusam quem tem, já me consideraram psicótico, já afasta do Milton lá, que ele é perigoso. Ele anda armado. Isso aqui que eu respondi que quando eu andava armado é com você, não preciso de arma, com talão de cheque eu resolvo. Você não tem caráter, eu passo o cheque pra você muda de ideia. A arma é pra bandido perigoso, você é vagabundo, você é chinelão, eu acerto aqui com você o cheque, ó, e você me larga de novo. Então, o PT é o psiquiatra da nação, né? O petista, ele é o psicólogo da nação. Todo mundo tá doente, Jô. Todos nós estamos doentes. O que seria ideal? O que seria ideal, doutor, na participação do Estado, por exemplo, assim, no caso, propaganda está no caso educativa, está para ter que informar o povo para que tipo de problema, aonde eles deveriam ir primeiro, ou então fazer propaganda para educar o povo em relação a formas de se ter mais saúde. No caso, são duas questões, assim, ensinar o povo, não sei o que, está com dor de quê, vai para onde, né? Porque tem gente que vai para emergência quando está com uma coceira no nariz, né? E isso aí ocupa o sistema. De madrugada, né? 3 horas da manhã para sacanear o médico.
que tipo de informação o Estado deveria trazer para o povo, né, para ajudar nesse sentido a área médica? Porque eu não vejo isso em lugar nenhum, o Estado fazer isso. O Estado pode ajudar o médico educando as pessoas e favorecendo elas nas condições de vida, né? O Estado não tem que fazer nada pelo médico. Eu sou a favor de um Estado mínimo, né? É um Estado que não mandar dinheiro para Cuba, que não construir hospital na Palestina, nem pôr em Havana, já está me ajudando. Você já está me ajudando, tá entendendo? É um Estado que não colocar padre a favor da pedofilia e do casamento gay, já está me ajudando. Eu posso não ter o equipamento novo, mas se eu não tiver que lutar contra uma revolução cultural, se o meu paciente não tiver que chegar no consultório achando que todo médico tem raiva, que o PT ele criou isso no Brasil. Todo médico tem raiva de pobre, todo professor só pensa em greve, todo policial é corrupto. É verdade. Isso tá embutido, isso está disseminado, isso está metastatizado, vamos dizer assim, é uma metástase da cultura nacional que esses canalhas criaram, você está entendendo? Então, assim, a nossa doença é uma doença cultural, é espiritual, né? Nós não temos mais religião, nós não temos mais nada. É uma verdadeira esquizofrenia. É uma esquizofrenia. Nós temos um cara que participou do Big Brother lá e é viado, hoje o cara é deputado federal, por ser viado do Big Brother, nada contra viado, não, eu tenho amigo viado, não tenho nada disso, eu não quero que o Estado me obrigue a ser viado. Tá entendendo? Se quiser, você faça lá o que você quiser, mas você não tem que impor a sua loucura contra mim. Né? Então, é uma doença moral que está acontecendo no Brasil. Né? Esses dias eu tive que bater boca com uma moçada no Facebook, porque eu fiz um post condenando o aborto. E aí as meninas de 16, 17, 18, 20 anos vinham bater boca comigo, que o Estado tinha que pagar o aborto. Eu disse assim, sim, minha filha, quem que vai fazer o aborto? Vocês vão transformar, o Estado agora quer transformar uns médicos que juraram proteger a vida, defender a vida das pessoas, quer transformar os médicos agora em carniceiros, em açougueiros? É isso que você está defendendo? É uma coisa assim que beira não, é louco. Só pode ser loucura um negócio desses. Isso aí, Jô, eu diria para você o seguinte, eu não tenho formação nenhuma em direito, nunca estudei de direito, não sei nada de direito, eu sou médico, até hoje só na minha vida eu precisei para me defender das confusões que me meti, mas eu diria para você que as coisas, dizem os advogados, podem ser discutidas no mérito e na forma. Né? O Brasil vive um estado de atraso moral, espiritual, cultural tão grande que as coisas elas têm que ser discutidas na forma. Elas não podem ser discutidas no mérito no Brasil. Vamos pegar uma outra questão polêmica que é a maioridade penal, né? De deixar o aborto, eutanásia, liberação de drogas, falar em maioridade penal. Sabe por que a Maria do Rosário, o Jean Willis, o Joãozinho do PCdoB, a Mariazinha do PT se encontra a redução da maioridade penal? Não é porque as cadeias estão cheias, Jô. Não é porque eles vão entrar dentro da cadeia e vão ser violentados, porque eles vão ser de lá mais criminosos. Não é porque o Estado falhou com eles, não é porque eles têm 16 anos, não é. É porque o PT precisa dessas pessoas na rua usando crack e traficando drogas. E matando. Né? Porque o PT é uma organização assassina e criminosa que precisa dessas pessoas soltas. Por que eles são contra a internação psiquiátrica? Porque eles precisam de gente consumindo crack nas ruas. Por que eles querem liberar o aborto? Para controlar a população. Para se tornar um partido que controla o tamanho da sociedade sobre o qual eles têm poder. Por que o casamento gay? Para destruir a família. Então a gente começa a falar, e as pessoas estão dizendo, o Milton ele é um teórico da conspiração. Né? Nós estamos chegando num ponto em que ou a gente acredita que isso é verdade, ou nós vamos continuar vendo o que nós estamos vendo aí. Né? E o que nós estamos vendo aí prova que isso não é conspiração, isso é verdade, isso de fato está acontecendo mesmo, Jô. Com certeza. Situação essa vinda dos médicos cubanos, né? Muitos médicos, eles abriram um cadastro no site, para que os médicos brasileiros também pudessem se inscrever. Não sei se o senhor se lembra. Me lembro.
vários médicos Lembra que eu tentei atrapalhar, inclusive. Entrei lá e me inscrevi em falso e atrapalhar. Não sei se consegui, tomara que tenha conseguido. Vários médicos brasileiros se inscreveram e tiveram sua inscrição negada. Eles falaram que aceitariam médicos brasileiros, mas não aceitaram. Aceitaram só os médicos que vinham de Cuba, dos países comunistas. Esse programa era um negócio falso pra caramba. Ainda é, né? Ainda está em vigor. Olha só, doutor, uma coisa que eu vi e convivi, por exemplo, obra Estado do Exército, nós temos auditoria no início, meio e fim, então a gente começa a obra, faz auditoria, termina e tudo mais, mas a gente percebia que todas as obras do meio civil e que tinham envolvimento civil e do governo e tudo mais, as perdas chegavam a 80%. 80%. E um médico amigo meu, que foi militar, né, ele falou que nas licitações médicas também, tudo, ele mora no exterior hoje, tudo, eram desvios muito acima do normal. O senhor concorda que se tiver uma intervenção, pelo menos no outro dia vai sobrar 80% do dinheiro, porque o dinheiro vai aparecer, né, porque a gente não sabe gastar ou por inépcia ou por enfiar no bolso. Né, o senhor concorda que se tiver intervenção no outro dia vai ter dinheiro pra caramba no cofre, porque pelo menos eles vão deixar de roubar? Né? Olha, eu respondo para você da seguinte maneira, basta você olhar nos livros de história como é que morreram os generais brasileiros, os generais que comandaram o país. Todo mundo é hospital público. Mostre para mim qual é o general, o almirante, o brigadeiro da época da intervenção que morreu num palácio, né? Que morreu sustentando amante com cartão corporativo, levando puta em jatinho da FAB. Mostre para mim um general que fez isso. O senhor falando em puta... Aí eu mudo de ideia, tá entendendo? Mas assim, se tirar esses caras do poder, você muda o PIB do Brasil. De uma hora para outra, se você tirar a organização criminosa do poder, né? E sem contar os políticos... Para o senhor ter ideia, existe uma estimativa que foram gastos 30 milhões de reais em 2014 só com prostituta. 30 milhões. Por isso que eles querem legalizar a profissão. Exatamente. Mas 30 milhões com dinheiro público. Dinheiro público. Políticos fazendo farra, não sei o quê, 30 milhões de reais. Realmente foi uma gozação. Esse negócio de prostituição é interessante, né? Eu queria que você mostrasse para mim qual é a prostituta brasileira que aceita a prostituta cubana vir aqui, né? Transar no lugar dela, né? Você mostra prostituta brasileira que aceita sindicato controlado pelo PT, mostra prostituta brasileira que aceita programa Mais Puras, vou fazer mais puta, né? Então, aceita isso, uma puta, porra. Né? E as pessoas querem ser bem atendidas, isso é uma porcaria, isso eu faço, né? Agora, diga a verdade, eu sou um cara que quem conhece sabe, eu corto na própria carne no Durval. Eu jamais vou te dizer, a minha classe, os médicos brasileiros ajudaram a criar esse monstro que fez isso conosco. Tá? Então isso tem que ficar muito claro para não ficar aquela coisa do coitadinho, tem uns outros picaretas aí de uma certa rádio de fundo de quintal que gosto dessa expressão, coitadinho de mim, né, como eles dizem, mas para não cair nessa história do coitadinho de mim, tem que ser dito a verdade. Os médicos colaboraram assim, para criar esse sistema no qual nós hoje estamos sendo devorados. Né? Mas foram enganados, né, doutor? Fomos todos nós fomos. Todos nós fomos, né? Todos. Os médicos que não mudaram de ideia no PT estão hoje mandando nos outros, né? Entraram na política, não estão fazendo medicina, viu? O povo esquece, né? O povo esquece que o povo, em nome dele, todo o Estado deve trabalhar, né? Ou seja, todo o poder emana do povo, em nome dele será e deve ser exercido, né? Então, o povo é muito importante, a pátria é muito importante. As instituições permanentes são somente as Forças Armadas. O governo, ele é importante, mas não é essencial, ele é temporário.
Então, você aturar um governo só porque ele foi eleito é o mesmo que uma mulher continuar a ser espancada pelo marido só porque ele põe dinheiro em casa. Então, isso aí não deve ser permitido e não deve ser tolerado. É que a vantagem da mulher é que a gente se separa, né? Do governo você não se separa. O governo, não dá para pedir de divórcio do PT, né? Isso aí Na verdade, mas uma intervenção é uma separação, né? Ah, pois é. O governo tinha que se meter menos, né? O governo não tinha que se meter na vida das pessoas. Claro. As pessoas trabalharem na livre iniciativa, trabalharem, cada um fazer seu trabalho e ganhar pelo seu trabalho e pagar pelo trabalho dos outros. Toda vez que o governo se mete, como se meteu esses miseráveis se meteram nesses últimos 30 anos, é só para destruir, é só para acabar com o que funciona bem. Olha só, aqui no Rio Grande do Sul, o Estado está tão inchado, o Estado está cortando dinheiro de investimento da saúde, educação, da segurança, mas não corta de si mesmo. Todo mês, os funcionários públicos não sabem se vão receber dinheiro no próximo mês, não sabem se vão receber o pagamento do próximo mês. Mas o Estado continua cortando da saúde, educação e segurança, mas não corta do próprio salário e não corta os cargos comissionados. Isso eles não cortam. Aí na própria carne, não, né? E aquela coisa que a gente aprende, né? Se ele sabe, você sabe o que eu vou dizer. O exemplo vem de cima, né? Você sabe, né? Exatamente. Sabe quando o general está de cueca, né? O soldado não presta continência, né? E tem marca de batom lá na cueca. Então o PT ele é isso, né? É isso que eles são. Eles são comandantes sem moral. Eles não têm moral para comandar o Brasil. Nas Forças Armadas, toda vez que a gente fazia uma fiscalização no quartel, toda vez que a gente via que o quartel estava uma zona, que o comandante botava a culpa em todo mundo, normalmente a culpa é do comandante, porque a tropa é espelho do guia. Então, se o Brasil está uma zona, tem pessoas morrendo à torta direita, quase 400 pessoas morrendo por dia, 20 mil estupros por ano. Ora, só no Rio de Janeiro, ano passado, foram 5 mil estupros. Um caso absurdo. Né? Se vocês olharem bem, na Guerra dos Balcãs, que estupro era uma arma de guerra, foram 20 mil estupros em 5 anos. Aqui é 20 mil estupros em 1 ano. Né? Se na Iugoslávia fizesse 20 mil estupros em 1 ano, não teria tempo para fazer guerra. De certa forma, esses estupros fazem parte da guerra que nós vivemos, né, Durval? Sim. E se você olhar, estupro de guerra são todos registrados. Aqui no Brasil são 20 mil, então significa que a grande maioria não é registrada porque as pessoas não querem passar essa vergonha, né? Então nem registram. E Valmir, fala alguma coisa que o senhor está mudo? Não, eu tô deixando, eu tô gostando, rapaz. O Hangout tá uma maravilha, sério mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é sempre uma honra muito grande, né? Eu fiquei aí uns dias sem conseguir comparecer, né? Saudade de todo mundo. O que acontece é o seguinte, o doutor falou tudo aí, rapaz. O doutor falou tudo aí. O que acontece é o seguinte, essa ideologia maligna, esse troço absurdo, esse genocídio calculado, como você mesmo disse, Durval, porra, pátria educadora, porra, reduziu verba do Ministério da Educação, saúde, porra, também reduziu, gasta mais dizendo o que não faz do que deveria gastar fazendo. É um absurdo, né? A arrecadação do governo federal caiu, eu acho que foi 4 ou 5%. Não vai suportar, Durval, não vai suportar. Porque ao mesmo tempo que ela aumenta os encargos, Durval, ela tira a condição da empresa de pagar o imposto. Não, mas você não sabe da maior. Ela reduziu a captação em 5%, porque não tem dinheiro, mas aumentou seus custos em 8%. Ou seja, estão forçando, mas não cortam da própria carne. Cortaram da saúde, defesa, educação. E você vê os cargos comissionados nos municípios, estados e a nível federal, não são pessoas importantes. São pessoas formadas em ciências ocultas e letras apagadas. Ou seja, são pessoas que... Gostei, muito boa. Essa aí eu vou pegar.
Muitas vezes as luzes apagadas. Né? Exatamente, são pessoas que favoreceram alguma coisa a um político, então a um partido, e a esposa foi contratada, e o amigo foi contratado e tudo mais, só para pagar o que eles investiram durante a campanha daquele político, mas pagam com o nosso dinheiro, não é o político pagando com o dinheiro dele, não, ele paga com o nosso. É isso que tem que ficar muito claro, né? Essa questão, sabe que o povo brasileiro, por mais que às vezes a gente tenha uma impressão contrária, né? Você chama as pessoas de materialista, de pensar em dinheiro. Talvez as pessoas de fato pensem no que não pensam, né? No seu próprio dinheiro, quando está dentro do bolso, quando o salário não chega, agora só termina aí, não vai além disso. Eu dou um exemplo para você, né? Esses dias tinha um post na internet mostrando a famosa parada gay lá, né, em São Paulo. E o cara que está me ouvindo ainda agora já vimos o Dr. Milton nazista, que ia deixar as pessoas morrer, vamos ver o Dr. Milton homofóbico, agora esse que ideia gay, né, para falar mal da parada gay, tem que prender o Dr. Milton. Mas o que eu queria dizer para vocês é uma palavrinha só. Fizeram uma foto daquela bichada toda lá, homossexual, metasexual, eu sei lá o que eles são, em cima dos carros deles lá. Aí, Jô, isso aqui que tinha grudado num carro, um patrocínio, João, a Caixa Econômica Federal, meu amigo. Mas é aquele problema, eu quero entender. A Petrobras está quebrada há muito tempo e o pessoal tira dinheiro da Petrobras para financiar a parada gay. Porra, olha só, se o cara quer fazer a parada gay, faz uma vaquinha, monta uma associação, vai lá e faz, mas não pega o nosso dinheiro. Porque eu sempre digo uma coisa, doutor, uma das maiores balelas, uma das maiores mentiras que tem no Brasil é dizer que a Petrobras é do brasileiro. Exatamente. A Petrobras nunca foi do brasileiro. Por que nunca foi? Porra, essa é uma empresa dos brasileiros. Gera lucro? Gera. Porra, então por que a gasolina não vem mais barata para os seus sócios? A gasolina é mais cara para os seus sócios. Porque a Petrobras está privatizada pelo PT e sua máfia criminosa. Nós precisamos fazer um hangout sobre Petrobras qualquer dia. Eu tenho vários dados aí, pessoal, que já estão demitindo, estão cortando as cabeças dentro da Petrobras, estão fechando postos de petróleo, dizendo que são poços velhos, né? Para poder doar esses postos daqui a uns dias para os chineses. Né? Esses dias fizeram uma reforma num banheiro da Petrobras, pintaram a parede de branco e trocaram 2 metais por R$1 milhão. Vocês não sabem de nada. O produtor rural, para pegar R$1.000 emprestados, emprestado pelo Banco do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, ele tem que colocar como garantia 5 cabeças de gado, para pegar R$1.000. Agora, para você ir numa parada gay para queimar a rosca, não, aí o Estado paga. O Estado paga, porque desmoralizar, as pessoas pouco entendem, tá? Mas isso tudo que está acontecendo são armas de guerra. E comunista, ele pensa a longo prazo. Quando você destrói crianças, aonde é que começa a formação de um médico, Dr. Milton? Aonde que começa a formação de um general? É desde criança. É na barriga da mãe, é no casal, é ali que começa. Então, para você destruir, você conseguir transformar uma nação toda de imbecis, e nós somos a nação mais rica do mundo, nós temos de tudo, do bom e do melhor, nós não temos terremoto, nós temos água, a Espanha não tem água, Israel não tem água, e não falta água. Aqui vai faltar água no interior. Aqui vai faltar água no interior de Minas Gerais, vai faltar água em São Paulo. A reserva da Cantareira, ela foi planejada e projetada pelas Forças Armadas com previsão de reserva de água. Então, faltar água hoje não é uma coisa emergencial, é uma coisa planejada, porque o engenheiro planeja, ó, vai faltar água daqui a tantos anos, não sei o quê. Sabemos fazer os cálculos, mas o Estado não faz nada porque ele quer a crise. Então, quando você destrói as crianças desde pequeno, um país tão rico como esse, é porque justamente você quer explorar essas riquezas sem que o povo saiba.
Então é desta forma que começa. Por isso o comunista ele pensa a longo prazo, pensa a muito longo prazo. Por isso nós temos que ter especialistas e políticos que saibam enxergar isso a longo prazo, como corrigir tudo o que já está feito. Nós perdemos gerações de crianças, de trabalhadores, perdemos gerações de tudo. E tudo isso é muito caro em todo sentido que vocês assim imaginarem, questão de dinheiro e tudo, mas isso é muito caro a longo prazo. A longo prazo nós fomos altamente prejudicados. Essa questão da Petrobras e do povo tem mesmo uma falácia, né? Porque a Petrobras é uma SA, né? Ela não é do povo. Ela é uma sociedade anônima. O problema dela é uma administração, é o governo que privatizou, a máfia bandida do PT que privatizou a Petrobras para eles. O que acontece? O status da Petrobras, na realidade, é uma empresa de capital misto, né? Ela realmente é do povo também, entendeu? Ela realmente é do povo também. Mas a grande bronca, né, como eu vinha falando, é justamente esse jargão falso, que a Petrobras é do povo, vai vir o Lula e quer fazer um movimento, fez, né? Tentando abraçar a Petrobras. Não, ninguém vai tomar a Petrobras. Porra, a Petrobras é dele. Por isso que ele fala isso. A Petrobras é dele, é dali que ele tira a grana, pô. Ele é o partidão. Então, porra, não vamos deixar ninguém meter a mão na Petrobras. Como se alguém quisesse tomar a Petrobras. Ninguém quer tomar a Petrobras. O que o povo gostaria muito, que não vai acontecer, é que a Petrobras se tornasse lucrativa novamente. Infelizmente, isso não vai mais acontecer. Isso não vai acontecer. Eu falei isso aí há uns 5 hangouts atrás, conversei algumas vezes aí com um cara que é especialista nisso. Não dá mais para recuperar a Petrobras. Não dá mais. Não dá mais para recuperar a Petrobras. Tá? Porque o rombo é muito grande. Ela tinha. Eu esqueci agora os valores que o cara me falou. O cara é da Petrobras. Ele falou, Valmir, para a Petrobras se tornar rentável novamente, tipo assim, 4 ou 5 anos que ele falou, tinha que passar só faturando, sem gastar. Gastando só com investimento na produção. Não com mão de obra, pagamento de diretor e funcionário, etc, etc. Ou seja, é uma coisa inviável. A Petrobras hoje é viável. A Petrobras hoje é como se fosse um grande prédio de, no caso, 30, 40 andares, mas assim que na verdade nada mais é do que uma grande casca de ovo, né? Porque é um prédio suntuoso, bonito, maravilhoso, mas que não tem conteúdo nenhum. E daqui a pouco, se você jogar uma pedra, ele vai se desmontar todo. E quem fez isso, e eu digo sempre, se tiver uma guerra civil por causa disso, ninguém vai estar lutando pela democracia, ninguém vai estar lutando pelo povo. São bandidos lutando pelo dinheiro para continuar roubando o país. Então, culpados, se brasileiro morrer por causa disso, mais do que já morre. Culpado disso chama-se presidente da República, partidos políticos, senador... Congresso todo. Senadores, tá? Supremo. Eles são assassinos. É geral. Supremo Tribunal Federal, isso. É geral. Ou seja, tudo que o PT botou a mão, tudo que o PT mexeu, tá dando a merda que deu. Agora, a tendência é pior. Agora, quando apareceu o rombo do BNDES, esse sim foi eu acredito que tenha sido o maior roubo contra o brasileiro. Porque era o dinheiro dos impostos nossos que deveriam voltar para o Brasil e foram doados para os países comunistas, amigos dos comunistas brasileiros, né? Mas eu acho que não vai dar tempo, viu, Juju? Hoje eu estava escrevendo, eu sei que muita gente, não sei qual é a opinião de vocês, mas é pelo menos a impressão que eu tenho do Valmir, Jô, Sabrina, e essa mulher vai renunciar, viu? Eu vou dizer para vocês, porque eu acho que a renúncia para ela, não numa questão de dignidade ou de vergonha, nem que ela tenha medo, que esteja psicologicamente exausta, ou que venha dizer que está doente, com câncer, nada disso. Isso não tem dignidade, não tem superego, não tem nada. Isso é uma criatura incapaz de um ato, como às vezes querem falar do Getúlio Vargas, né? Que dependendo da moral dele lá, o que ele deixou de fazer, o que fez ou o que não fez, ou se estava sujo ou não, se matou. Esse é um outro tipo de político, de uma outra época, que também tinha
as suas características, os seus defeitos. Nem Dilma, nem Lula, nada disso. Então, por que a questão da renúncia? Porque eu acho que é um excelente negócio, Ivanildo. Né? Vamos continuar aqui, doutor, só interrompendo o senhor aqui no carro rapidinho, vamos avisar para todo mundo que se a Dilma renunciar, ou se o Lula for preso, ou se o avião do Temer cair, continue na intervenção, porque só esses vagabundos sendo cortados não vai mudar, eles continuam roubando. Eu garanto para vocês que no dia que tiver intervenção, no outro dia vai sobrar dinheiro. Não, sem dúvida, não. Isso eu deixei lá no texto, eu escrevi hoje, a hora da renúncia. Está lá no Ataque Aberto, que é o meu blog, né? Está no Glórias Doctor também, que é o grupo no Facebook, que todo mundo conhece. Eu escrevi que uma renúncia não vai fazer brasileiro nenhum se dar conta do fora de São Paulo, né? Não vai fazer ele entender o que aconteceu, né? E as pessoas vão acreditar que foi o Aécio Neves que derrubou o Dilma Rousseff, quer dizer, o cara não se importou nem do Toffoli ter roubado a eleição dele, né, fraudando as urnas. Vai ele derrubar a Dilma Rousseff agora, quer dizer. Então isso aí é uma coisa que não faz. Agora, eu acho que o Lula, né, se o Brahma da Silva lá, o grande cachaceiro, que a China tinha o grande timoneiro, nós temos o grande cachaceiro, né? Se o grande cachaceiro determinar que ela saia, né, e se o PMDB concordar, aí ela sai. Né? Acho que o máximo que pode acontecer com ela depois disso aí, eu vou votar depois como senadora por Alagoas. É o que aconteceu com o Collor. Collor renunciou e voltou depois como senador. Muito boa. Não vai dar nada. Né? E aí esse Drácula do PMDB aí, que acho que a única coisa de bom que tem ele é a mulher, né? Que é linda. As gurias estão me olhando aqui. A mulher do Temer. Aí o Drácula do PMDB assume. Né? E acho que isso para o cachaceiro é um grande negócio, porque é muito mais fácil ele ter o Temer para negociar esses monstros aí, né, com o Eduardo Cunha e com o Renan Calheiros. É muito mais fácil você ter o Temer negociando por você do que você ter a Dilma. Né? A Dilma é capaz de entrar num instituto de criança com leucemia e brigar com as crianças. Né? Dilma é um Aliás, animal. ela tá indo amanhã viajando para os Estados Unidos para se encontrar com o Obama. Devia se encontrar com o Obama, não com o Obama, né? Mas ele é o Obama. Obama. Ele não é americano, ele é muçulmano. Né? Barack Hussein Obama, né? Voltando a essa questão da Petrobras, um amigo me passou aqui, da Petrobras, que a grande história por trás disso tudo é que a Petrobras é dona das maiores reservas do mundo de petróleo. E o que eles querem, quebrando a Petrobras, entre aspas, aqui no Brasil, é que nós brasileiros acreditemos que a Petrobras não tem mais conserto. Né? Russos estão de olho na Petrobras, chineses estão de olho na Petrobras, a Europa está de olho na Petrobras, os Estados Unidos estão de olho na Petrobras, todo mundo quer que a gente acredite que realmente a Petrobras está falida, está acabada. Então não temos que cuidar com essa questão, né? Ô Jô, desculpa, a Petrobras... Ô Jô, me perdoe, seu amigo, a Petrobras está quebrada. Não é viável explorar o recurso que tem hoje enterrado. Sai mais caro. Você entendeu? Tem que haver uma coisa muito diferente no mundo a nível de energia. O xisto está aí. O xisto mas o xisto é mais caro. Mas os Estados Unidos desenvolveu a tecnologia. O que ela disse não é que... ela está quebrada como instituição, né? Mas os recursos dela, se for explorado por uma outra empresa que tenha dinheiro, aí sim é viável, né? Porque mas é o que eu estou falando, Val, não é viável, porque o custo para extrair não vai pagar o valor da venda do barril. Isso aí sempre foi. Por isso o nosso petróleo é o petróleo mais caro do mundo. Nós temos o petróleo mais caro do mundo para ser extraído, né? E hoje em dia, na verdade, o petróleo não vale nada, né? Não vale nada mais. Por causa daquela crise lá no Irã. Poucas pessoas sabem, tá? Mas o Foro de São Paulo ele apareceu para o Brasil de uma forma mais descarada, né? Porque
nós éramos roubados sempre aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos, e ninguém iria sentir. Nós tivemos a sorte do Irã querer produzir uma arma nuclear, e só quem tem a tecnologia para destruir esse local que está produzindo armas nucleares é os Estados Unidos, porque está muito abaixo do solo. Está muito abaixo do solo. Então, só quem... Oi. O meu amigo está falando aqui, né? Ele é engenheiro da Petrobras e ele falou que isso não, que essa história que estão vendendo para nós, e a gente tem que tomar cuidado com isso, o que é a nova ordem mundial quer que a gente acredite, que realmente a Petrobras não tem mais conserto. A Petrobras tem um problema seríssimo de má gestão, de má administração. Esse governo miserável rouba tudo, destrói tudo. Mas com pessoas honestas, com uma nova administração, é viável sim. Tá? O mundo inteiro está de olho nas reservas da Petrobras. Bom, olha só, quem está falando isso é um amigo meu, bem antigo, ele tem um cargo muito grande na Petrobras, né? Do tempo que eu trabalhava, bom, uma empresa bem próxima à Petrobras, eu sou amigo dele até hoje, né? E a informação que ele deu é essa aí que eu estou passando. Eu não sou especialista em petróleo, mas o cara é especialista nisso. Não estou aqui fazendo nada diferente que passar a informação que ele passou para mim. Agora, se o custo da estação de petróleo é superfaturado e por isso é inviável, é uma outra história. Mas na atual situação, sob a atual administração, esse atual governo, a Petrobras está falida e não se levanta nunca mais. É verdade, isso é verdade. Tá? Assim, no caso, a vantagem nossa, que eu disse, está na crise aí do petróleo, foi esse problema que teve lá no Irã, né, de querer produzir armas nucleares. Ele está prestes a produzir. Só quem tem tecnologia para jogar uma bomba que chegue na profundidade onde está os Estados Unidos, mas a Rússia não queria permitir. Então, o que a Arábia Saudita fez? Reduziu o preço do petróleo, porque a Rússia é um país muito pobre, né, que só tem petróleo, gás e vodka. Então, o que a Arábia Saudita disse? Eu não vou tomar a vodka deles, então vou baixar o preço do petróleo. Como eles baixaram o preço do petróleo, a Rússia está quebrando. Só que automaticamente quebrou também a Venezuela, porque a única commodity da Venezuela é petróleo. Então, a Venezuela quebrou, aí o Fidel Castro disse, nós temos que roubar muito de algum lugar, porque eu não consigo mais roubar da Venezuela, então vamos roubar do Brasil. Então, se não fosse essa crise lá no Irã, o Brasil não iria perceber que estava sendo roubado grotescamente, e isso nos facilitou. Outra coisa que nos facilitou foi a Dilma ganhar. Porque do primeiro para o segundo turno, institutos sérios de pesquisa disseram que ela tinha só 9% de aceitação, que é a mesma coisa que ela tem hoje. Então, quem iria ganhar seria o Aécio. Graças a Deus, o Aécio não ganhou. O Aécio mostrou a cara dele que ele é amiguinho da Dilma. Está todo mundo ali ganhando. Se não fosse tudo isso, hoje nós continuaríamos a ser roubados. E o papo que nós estamos tendo aqui, as pessoas iriam, no caso, entender que nós somos loucos, né? Porque se criou uma espiral do silêncio a favor de Lula, que quem falasse mal do Lula era linchado na rua. Isso aí há 2 anos atrás. Quem falasse mal da Dilma também era linchado na rua. Isso é 2 anos atrás. A máquina da propaganda fazia isso. Hoje em dia todo mundo sabe que eles são vagabundo, cachaceiro, que não vale o que o gato enterra. Acho que o doutor caiu. Alô? Me escutam? Sim? Ah, então você escuta. A Sabrina quer falar. Isso. Assim, eu queria falar o seguinte, gente, que hoje a gente falou muito com uma visão mais na área, né, que a gente trouxe o Dr. Milton, mais na área da saúde e tal. Mas, né, a gente falou com vários enfoques das mulheres e
do pessoal do sul, dos arrozeiros e tal. Mas eu queria chamar a atenção para uma situação que é o seguinte: tem muita gente já consciente do que está acontecendo, do que a gente precisa fazer, mas eu percebo ainda muita gente com medo de falar isso, de questionar, de colocar o seu ponto de vista e para partir para uma discussão. Sabe, está todo mundo assim ainda, os intervencionistas, hein? Eu percebo muitas pessoas assim, pessoas tão conscientes, mas parece que tem uma preguiça de discutir, de questionar, e a gente não está em tempo disso mais. Não dá para ter essa calmaria toda. Está na hora de todo mundo colocar para fora o que precisa ser feito e discutido e questionado. Sabe? Eu queria levantar essa questão para as pessoas, porque está na hora de cada um se posicionar. A situação está muito crítica, está muito complicada e vai piorar. É posicionamento de todo mundo que eu percebo, sabe? Não dá para ficar mais esperando as coisas acontecerem. Está na mão de cada um. Esse governo fez uma coisa assim, um plano muito perfeito. Eles colocaram todos contra todos. Os médicos contra os pacientes, são os professores contra os pais, os alunos, são os funcionários contra os donos de empresa. Todo mundo brigando, os pais contra os filhos. Sabe? Mas o principal objetivo... O principal objetivo deles, está em cima disso aí que você falou, é o que nós estamos aqui buscando quebrar. Quando a gente leva informações a todo mundo, você tem que desligar seu microfone, Sabrina, para eu poder falar, que seu microfone está dando microfonia para mim. Isso. Assim, quando a gente leva informações para todo mundo, a gente ganha qualidade na manifestação e qualidade no povo. Porque se poucas pessoas ou ninguém ouvisse o que nós falamos aqui, o que iria acontecer? A Dilma iria renunciar, o Lula seria preso e o povo ficaria satisfeito. Então, essa reivindicação sua é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos levando informação ao povo para quando qualquer coisa acontecer que seja diferente de uma intervenção ou de qualquer coisa que realmente resolva o problema do povo, o povo saiba, a gente está continuando a ser enganados, eles continuam a nos enganar. Então, levando essas informações que nós levamos aqui, a gente ganha qualidade e faz justamente o que você disse, as pessoas começam a se mexer e cuidar realmente do país. Então, a qualidade da informação é o que nós estamos fazendo aqui agora, Sabrina, para alcançar o que você quer. Sim, isso. E assim, eu queria falar para as pessoas isso, que é preciso ter coragem. É preciso ter coragem, sabe, para enfrentar o que está acontecendo. Tem que encarar o problema de frente e cada um fazer a sua parte. Né? Eu queria só deixar esse chamado aqui para todo mundo. Não ter medo e ter coragem. A tal da espiral de silêncio, né, Durval? Eu diria para você o seguinte, assim, Sabrina, a gente não pode dizer que a história da humanidade, a história do mundo, das pessoas, das sociedades, é aquilo que os marxistas gostam de dizer, que ela seja uma luta de classes, né, uma luta de poder econômico, uma história que se sucedem as guerras, as mortes e as tragédias, e onde a gente reconhece um mecanismo da história, né? O motor da história, vamos dizer assim. Não pode dizer que a história tem um motor, tem uma lógica, mas a gente não pode dizer que a história é uma fábrica de pizzas também, né? Como dizem os chineses, a verdade talvez esteja no meio, né? Eu estou dizendo para você, eu fiz essa volta para dizer para você o seguinte: nós no Brasil, nós estamos vivendo uma situação em que nós perdemos até mesmo aquele mínimo de capacidade inerente, né, natural de cada povo, de cada sociedade, em cada época, de fazer história. Né? A nossa consciência política foi liquidada.
E quando você falou coragem, a expressão que você usou, a palavra que você usou, me chamou imediatamente a atenção, porque eu automaticamente digo a você, Sabrina, isso como quem teve nas ruas, né, teve na rua em época que viu passear por diretas, eu tive um fora Collor, eu me lembro de manifestação por causa de estudante da China, enfim, tem uma história de envolvimento com bicho esquerdista até eu ver que eram essas pessoas. Mas quando você falou em coragem, a primeira palavra que me veio para contestar você foi esperança. Né? Mais do que coragem, nós precisamos agora é de esperança. Nós perdemos a nossa esperança. Nós não temos mais esperança. Né? Dizer que o povo brasileiro é um povo com esperança, que acredita em... O povo brasileiro vai na igreja no domingo, na sessão espírita na quarta, no templo evangélico na quinta, e na macumba ele vai na sexta. Ele não acredita em nenhuma delas. E vai em todas. E vai porque é isso o que lhe convém. Não porque ele acredite. Né? Então nós não temos mais esperança. Os nossos padres são comunistas, né? Os nossos deputados são pastores, os nossos médicos são políticos, os professores são maconheiros, os policiais são traficantes. Não estou dizendo que eu não estou generalizando, né? Eu estou dizendo que é isso que cada vez mais se vive. E nós vimos isso num contexto que quem nos governa se apresentou para nós como sendo o fim da história. O Pajal, o livro aquele do Fukuyama, que ele escreveu, O Último Homem, o Fim da História, o PT parece ser alguém que se aproximou de nós, tentando mostrar para nós que não existe nada de melhor nem de possível depois deles. E que se opor a eles é voltar ao horror do choque elétrico, do DOPS, do sumiço, do DOI-COI, essa merda toda que eles ficam dizendo que eles passaram, quando 400 comunistas apanharam e sumiram e desapareceram, 400, né? E hoje nós temos 70 mil mortos no Brasil, como o Durval descreveu agora há pouco, com estupro, com um homicídio, né, com crianças aprendendo a ser gay nessa história. Então, por que eu estou dizendo isso para você, fazendo essa volta? Porque o PT, não o PT, o movimento revolucionário, essa esquerda toda, eles se apresentam como, como é que eu vou dizer, eles são o iPhone de 10 da história. Não existe nada mais moderno do que dar a bunda e dizer que a Terra está aquecendo e dizer que Deus não existe. Isso é o supremo modernismo, isso é o supremo ato de estar em sintonia com o mundo. O mundo inteiro hoje está celebrando a viadagem americana, Sabrina. As pessoas estão mudando do perfil. Aqui eu estou vendo no Facebook, velha de 60 anos. Velha de 60 anos pesando 200 quilos, lá de São Manuel das Pirocas, mora lá em São Manuel das Pirocas, mudando a foto dela, como eu estou vendo você aqui, por uma bandeira do arco-íris. Ela nem sabe o que significa isso. Tá entendendo? E as pessoas estão fazendo isso. E ontem estava chorando por causa do Cristiano Ronaldo, do Cristiano Araújo, o Rodrigo Marcelo, esses que fazem essa música, né, de e traído, aquelas duplas sertanejas, sequelado de comatoso, enfadado e amputado, essas músicas que eu levo, né? Então, assim, as pessoas elas não têm mais no que acreditar. Pois é, doutor. É isso, né? Então, assim, antes de nós ter coragem, nós temos que ter esperança de novo. Só completando isso que o senhor falou, doutor. Talvez a gente tenha que ter coragem de ter esperança. Eu queria saber, eu queria aproveitar e lançar isso. Como é que nós vamos resgatar a esperança? Né? Doutor, voltar a acreditar. Nós precisamos voltar a acreditar em Deus. Só completando isso que o senhor falou, doutor, e sendo repetitiva novamente e dizendo que eu estou encantada com a sua fala, que o senhor é de uma lucidez sobre os problemas que a gente está passando aqui, impressionante. Nós vivemos numa matrix. Isso. Dentro dessa matrix, esse mundo irreal que a maior parte da população vive, eles foram levados a acreditar nisso que o senhor falou, que eles são o fim da história e que as coisas são do jeito que são porque são. E que não existe remédio, nem cura, nem tratamento para os problemas que nós vivemos hoje. É isso que a grande parte da população desse país pensa, que a grande parte da população desse país acredita, que não tem como melhorar, eles perderam a esperança.
Eles não acreditam, eles foram ensinados a acreditar que o tempo do regime militar era terrível, criaram essa mentira, dentro de tantas outras mentiras que criaram dentro dessa Matrix, e as pessoas vivem como gado, repetindo todo dia a mesma coisa, porque eles não têm mais esperança. Foi isso que o senhor falou, doutor. É bem isso. Eu vou tentar explicar. Eu estou querendo, assim, para a gente sair disso, para a gente sair, sabemos que o povo não tem esperança. Como nós vamos resgatar a esperança do povo? Tem que saber onde bater. Não, peraí, eu vou responder para você. Peraí. A gente tem que saber onde bater. Corta teu microfone, Sabrina. A gente tem que saber, Sabrina, onde bater, né? A gente tem que saber onde reagir, tem que saber bater neles onde dói. Vou dar um exemplo para você. Um ícone da esquerda brasileira, intelectual, filho de um dos maiores escritores do Rio Grande do Sul. O sujeito que escreveu uma obra chamada O Tempo e o Vento, é veríssimo, um filho comunista. Um ex-humorista que pensa que toca saxofone é um merda que está defendendo o Lula. Fez um texto que colocou na internet dizendo que a entrevista do Jô que ele sequer viu foi maravilhosa e que existe um ódio ao PT. Eu respondi para esse cara. A minha resposta está lá no Ataque Aberto, mas a resposta é para Luiz Fernando Veríssimo. Você entra lá para você ver. Você tem que pegar os deuses da esquerda, desmontá-los. Um Chico Buarque de Holanda e de montar esse cara. Olha aqui, ó, você teve uma noite numa delegacia do DOPS do Rio de Janeiro e você acha que é intelectual porque é sambista. Cara, como intelectual você é um grande sambista, que é merda o que você diz. E está sendo celebrado, e cantado, e chorado, e apresentado como pensa um Brasil que depende de Chico, o país que depende de Buarque de Holanda, Caetano Veloso e Roberto Gil como sendo intelectual, enquanto o Olavo de Carvalho está lá nos Estados Unidos, porque aqui exilado. Não tem viver, exilado lá. Não estou aqui idolatrando o Olavo, eu não sou Lavete, pelo contrário. Jamais falei com ele, nunca briguei com ele, mas tenho diferenças com as coisas que ele escreve, grandes, não são poucas. Mas é um pensador, é um filósofo de verdade, é uma pessoa que fez uma contribuição. Primeiro cara a falar em Folha de São Paulo, aqui no Brasil, foi ele. E mesmo assim, ele ainda teve a humildade de reconhecer que teve um outro cara, que agora o nome eu não me lembro, que falou antes, né? Então, voltando, Sabrina, a sua colocação, é assim, é saber aonde é que a gente deve se meter com esses caras, aonde é que a gente deve bater nesses caras, né? Era isso que eu queria dizer. Eu acredito nisso mesmo. Tem que falar mesmo que o Lula ladrão, tem uma amante, que a amante foi parada no aeroporto em Portugal, com uma mala cheinha de dinheiro, né, que ele é sócio de uma empresa de aviões em Portugal, né, que tem como objetivo acabar com as nossas fábricas de avião, a fábrica de avião no Brasil, e tem que contar os podres devagarinho, e as pessoas vão acreditando, porque essa Matrix é muito difícil de romper assim, não tá fácil. A gente tá tentando dia e noite e tá complicado. Tá complicado, porque as pessoas, elas perderam a fé, a esperança. Vou me expressar aqui numa outra linguagem, de novo, técnica, que apesar de não ser da minha área, vou fazer recurso aqui, que é o seguinte: nós temos que recuperar. E isso aprendi lá com o Olavo de Carvalho, aprendi lendo e estudando ele. Nós temos que recuperar o nosso pensamento superior. Nós temos que recuperar a nossa cultura superior. A nossa universidade, a nossa razão adoeceu. Você vê pessoas ganhando 25 mil reais por mês, andando de Mercedes-Benz e escutando Valesca Pozuda. Qual é o problema, doutor Milton? Qual é o problema? É que quando isso acontece com a pessoa que está dentro do Mercedes-Benz e com a pessoa que está na Vila do Sapo, você está num regime comunista. Porque o regime comunista não é aquilo que as pessoas têm, Jô, na conta bancária, na casa que vive, nem no carro que anda. Sim. É aquilo que elas pensam, aquilo que elas gostam. E o Brasil é um país onde vigora o regime socialista porque a nossa cultura está massificada.
Se você agora sair por aí dizendo que acredita em Deus, que é contra casamento gay, e que a Terra não está aquecendo, vão prender você. Você é um monstro de dizer uma coisa dessa. Né? Verdade. Então, não se produz mais nada. Nós não temos mais uma razão livre no Brasil. Nós não temos mais um pensamento, uma produção universitária, uma literatura, uma cultura, uma música. Eu acho, Sabrina, que fazer essa mudança sem ter na sociedade aquilo que veja bem, a Marilena falou, e odeia essa expressão aqui que eu vou usar, né? Mas sem ter uma classe que lidere, sem ter uma vanguarda do pensamento, sem ter essa expressão, se eles escutassem essa palavra que eu vou dizer agora, eles iam querer me crucificar, viu? Sem ter uma elite, a tal elite que eles dizem que existe, e que está com eles. Que quando o PT diz que é elite, que quer derrubar ele, não diz que o Marcelo Odebrecht está com eles. E o Marcelo Odebrecht é elite. Pois é. É um dos homens mais ricos do mundo. É um exemplo desse capicomunismo do Piniquim aqui, que está do lado deles. Né? Então, enquanto nós não tivermos de novo uma elite pensando livre dessas pessoas, Sabrina, nós não vamos conseguir fazer isso aí que você está dizendo. Né? E eu vou dizer para você, Sabrina, que é muito triste você saber que nesse mesmo momento pode estar acontecendo hangouts pelo Brasil afora com pessoas dizendo que odeiam o PT. Não pode nem ouvir falar em petista. Mas é a favor da liberação da maconha, do casamento gay, é a favor das bicicletas, da comida vegetariana, do aborto livre. Esse é o pior tipo de petista. Aquele que é petista nem sabe que é petista, Jô. Verdade. Nós só temos uma chance. Nós só temos uma chance, Sabrina. É desmascarar esse povo. Eles odeiam ser desmascarados. Isso, é contar para o povo que eles são sim comunistas. Não usar a expressão como bolivarianismo, socialismo, não. É comunismo. Nós não estamos falando, como diz o doutor, é que nós não estamos falando de sistema econômico. Porque o comunismo, o sistema econômico nunca existiu. Né? Todo mundo ter tudo igual, ser tudo igual para todos, isso nunca existiu. Nós estamos falando no sistema político. A gente tem que desmascarar essas pessoas, dia e noite, noite e dia, para que uma hora os outros comecem a acordar. Eu te digo para você como. Agora eu vou citar aqui o juiz Sérgio Moro, que nessa frase fez filosofia, hein? Não fez direito nessa frase que eu vou dizer. Siga o dinheiro, Sabrina. Vou dar um exemplo para você e para a Jô. Há pouco tempo estava circulando na internet uma oficina. Sabe uma oficina de quê? Que iam fazer numa universidade federal dessa aí, Jô? Uma oficina de siririca, Sabrina. Uma oficina de masturbação feminina. Não, escuta só. Que oportunidade que uma oficina de uma masturbação feminina com dinheiro, com psicólogas do governo federal, para umas coitadinhas, uma mulher lá do interior, dá para mim que conheço como o PT pensa, Sabrina. Você que sacou qual é a oportunidade que me dá, Jô? A oportunidade de chegar e dizer, olha aqui, ó, você sabe o que vocês vão fazer na oficina siririca? Vocês não vão fazer siririca nem masturbação. Vocês vão sentar lá no meio das coitadinhas, usando umas saias curtinhas e com as pernas um pouco abertas, vão falar meia dúzia de palavrão, e depois vocês vão pegar a verba federal que o PT deu para vocês e vão tomar chopp no bar da cidade, ali pertinho, e vão dar risada. Vocês não foram lá para fazer siririca, nem para oficina nenhuma, vocês foram para pegar dinheiro. Vocês são petistas ladrões. Bandidos, ladrões, estelionatários, não tem nada a ver com siririca, Sabrina, nem com sacanagem, nem com masturbação, nem com negro, nem com sexualismo, nem com nada disso. Vocês são bandidos, ladrões, vocês são marginais. E depois vocês vão tomar chopp, vão deixar as coitadinhas das mulheres, vão tomar chopp com os namorados de vocês e vão dar risada ainda deles que foram lá. Olha aqui, ó, pegamos dinheiro, pegamos uma verba aqui que nós recebemos. Tá entendendo, Sabrina? Como a passeata gay. Como a manifestação passeata gay. Dinheiro da prefeitura, dinheiro do governo do estado de São Paulo, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, tudo com dinheiro. Isso. Aí é que tá a sacanagem. Aí é que tá a pornografia.
Não está na passeata nem na Siririca, nem na passeata do negro, nem da oficina das punhetas, está nisso aí. Porque é um Estado total que rouba você. E sabe o que ele faz com esse dinheiro, Sabrina? Não tem graça. Aí é verdade. Tá? Aí não tem graça nenhuma. Esse dinheiro vai parar lá no Oriente Médio, lá na Palestina. Isso vai para a mão do Hamas. Isso vai construir clínica no território palestino. Isso vai botar fuzil AK-47 dentro da Venezuela aqui. Isso ele não diz para você. Por que ele não diz isso para você? Porque é mais fácil ele chegar para você e dizer, olha, Sabrina, eu quero fazer uma oficina dos negros, uma oficina dos transexuais, uma oficina da Siririca. Por que é fácil ele dizer isso para você? É você dizer, que horror, olha só, doutor Dormir, eles estão fazendo oficina dessas coisas. Quando você disser isso, aqui ele vai dizer, viu só, a Sabrina é de direita. Ela é homofóbica, ela é conservadora, você está entendendo? Porque é assim que eles operam. Fascista. A Sabrina é fascista, a Jo é fascista, ela é machista, ela quer esmagar aquelas mulheres lá para nós vamos fazer oficina. Aí ele consegue a defesa dele. Agora, eu, que sei como pensa, para mim ele não convence. Tá entendendo? Comigo ele não me cria. Ô doutor, vamos assim explicar para o povo como eles estão sendo enganados. Vamos ensinar duas dentre as várias técnicas aqui. Vamos falar pelo conceito de régua, né? Exemplo, assassinatos, né? Assassinato. O PT agora mudou o conceito do que é um assassinato para diminuir as estatísticas, né? O que é um assassinato hoje? É quando o agente público chega no local e a vítima está em óbito. Se a vítima... Vou interromper você, peraí, assim, não, desculpe interromper, não existe assassinato no Brasil, Durval, isso é uma posição sua de extrema-direita, existe a questão da violência. Né? É a questão da violência. Não existe assassinato, isso é uma questão de violência, uma outra palavra. A questão da violência, quando você usa a questão da violência, aí já vem os 500 anos de dominação, já vem as igualdades sociais, você está entendendo? Então, assassinar é um termo muito... Isso é questão, isso é uma outra coisa, Sabrina, que é a questão da linguagem. Né? Como é que você, dominando a linguagem, você domina o controle das pessoas? Mas é um outro assunto, eu não parei de fazer essa sigla, por favor. Exatamente. Então, o PT ele diminuiu o conceito, ele modificou o conceito do assassinato. Se só é considerado assassinato se o agente público chegar no local e a vítima estiver em óbito. Se a vítima morrer no transporte ou morrer 2 dias após isso, ela não foi assassinada. Isso é outros, né? Ou se você achar corpos de pessoas assassinadas, não é considerado assassinato, é considerado corpos encontrados, né? Por mais que sejam perfurados de bala. Um amigo meu em Juiz de Fora, ele foi no IML, que o sobrinho dele tinha sido assassinado. Aí ele chegou lá e encontrou 8 corpos. Dos 8 corpos, todos assassinados, só um foi considerado assassinato porque morreu com um tiro na cabeça. Morreu no local. Os outros 7 não, eram outros, né? Um outro conceito de régua que o PT criou é o conceito do classe média. Classe média antes era renda per capita mensal por família de R$ 1.300. O PT baixou para R$ 179. Com isso, ele incluiu mais de 30 milhões de brasileiros na classe média. É muito inteligente isso. É trágico, né? Na manipulação dos números, né? Exatamente. E o povo acredita. E o povo acredita. Acredita. Doutor, me diga uma coisa. A formação do médico hoje nas escolas, o que o senhor acha? Acho um horror. Acho que a minha já foi um horror na década de 90 e agora está pior ainda. Né? O que está sendo deturpado? O que está sendo deturpado, em primeiro lugar, é o aspecto moral da profissão. A medicina se transformou em revolução social. O médico brasileiro hoje, ele sai da faculdade acreditando que ele é Rockefeller. Ele pensa como Che Guevara e é tratado como Bruna Surfistinha. Ele quer comprar um carro magnata, ele quer estar com as mulheres mais lindas, quer ter os melhores apartamentos. Isso é o que ele quer.
É o tesão dele. A consciência dele de ele ser um Che Guevara. Diz que ele tem que fazer evolução social e transformar a sociedade. E o governo trata ele como uma bruxa surfistinha. É uma coisa esquizofrênica o que está acontecendo dentro da medicina brasileira. Desde que caiu na mão dos comunistas. Né? Isso é um processo que vem lá da década de 60, né? Processo cultural, havia médicos guerrilheiros, havia médicos envolvidos com a esquerda. Eu mesmo estive envolvido com a esquerda nos anos 80, ainda, no rescaldo do lixo, né? Com saudade de uma coisa que eu nem conhecia. Anos 60, né? 64, eu não tinha condição nenhuma de saber como é que foi, o que aconteceu, não estava lá, decidi depois. Então, essa faculdade de medicina hoje, ela vive em dois campos. Primeiro, o pessoal da medicina social comunitária, saúde pública, postinho básico, que quer transformar o Brasil numa Cuba, e o outro é o cara que estuda epidemiologia científica, que é a pesquisa, e só pensa em publicar artigo e fazer uma medicina de altíssimo nível, como se vivesse nos Estados Unidos. Os que têm dinheiro, os que têm muito dinheiro, conseguem fazer um trabalho de qualidade no Brasil porque não depende da medicina para viver. Os que são muito fanáticos também conseguem, porque entram para o governo, eles são o chefe dos outros. E os que não têm dinheiro, nem fanatismo, que nem eu, estão fodidos. Eles estão ralados. Eles vai ser merda que não conseguiram nem ganhar dinheiro no consultório particular, nem ser petista, nem ser gestor. Eles têm que atender mesmo. E pior, tem que atender sem acreditar naquilo que faz, como é o meu caso. Eu estou formado há 21 anos, eu tenho 45 anos de idade. E se eu pudesse, eu deixava a minha profissão amanhã. Eu sairia do Brasil para ser médico em outro lugar, porque é impossível ser médico aqui. O que é pior para o médico hoje em dia? O pior para o médico hoje em dia é a maneira que o governo e a imprensa tratam ele. O governo trata você... Por consequência, é o povo, né? E por consequência, o povo. O governo controla a imprensa e a imprensa ensina o que o povo deve pensar. O povo assiste médicos gay na novela das 9, médico ladrão que come a secretária, que tem a mãe, que trata a paciente a pontapé na novela das 7. O que esse povo vai pensar? Aí você vai falar com um produtor de TV, ele vai dizer, mas é isso que o povo quer ver. Como se ele não tivesse... Aí fica aquela coisa, né? Eles mostram isso porque o povo quer ver e o povo diz que vê isso porque é o que eles mostram. Aí essa responsabilidade não é de ninguém. É uma crise de responsabilidade no Brasil. Nada é culpa de ninguém mais, Jô. Ninguém tem culpa de nada. Tem duas frases que você precisa para governar o Brasil. A primeira é que você não sabia de nada. A segunda é que isso sempre foi assim. Exatamente. Se você diz que você não sabe de nada, ou que as coisas sempre foram assim, você se elege. Né? A coisa chegou num tal ponto que o paciente já chega com o diagnóstico, né? Ele já chega com o diagnóstico, já chega exigindo para o médico os exames que ele quer fazer. O cara não sabe de nada, mas o Google falou, a televisão disse... Ele chega, ele é seu colega, ele chega discutindo o que ele tem com você. Aí de você não concorda. Já chega chamando de colega, né, doutor? Colega. Olha, eu acho que... Olha, doutor, esses dias o sujeito entrou numa dessas clínicas em que eu estou tentando ganhar dinheiro para sobreviver. Diz para mim, doutor, eu queria esse exame. O que o senhor... Não, só queria o exame. Não me disse o que eu tinha, o que ele tinha, não me disse o que ele sentia, não me disse por que ele queria o exame. E aí? Como é que faz? É isso dia e noite, todo dia, né? Deve ser um negócio para vocês insuportável. É a sensação, vamos dizer, de você fazer uma coisa que você não acredita mais, não tem mais nada. Freud dizia que a capacidade de uma pessoa ser feliz é ela se realizar no amor e no trabalho, né? Quando uma dessas duas coisas não vão bem, é porque a sua vida não está mal. Eu não sei como é que tá os meus colegas brasileiros na cama. Não me interessa assim, para quem que estão dando, quem é que eles estão comendo ou trepando. Eu não sei como é que eles estão no amor. Agora, se eles disserem para mim que eles estão felizes no trabalho, eles estão mentindo. Eles até podem dizer que eles não têm problema, que eu tenho, mas meu, tu é muito louco, tu compra briga com todo mundo. Mas tu não está feliz, meu amigo. Aliás, não sei quem é que está feliz, né?
Acho que ninguém no Brasil está feliz hoje, né? Eu acho que não, né? Eu acho muito difícil. Né? A gente está vivendo um pesadelo. Tá vivendo um pesadelo. A diferença é que do pesadelo você acorda, né? Pois é, verdade. Bem isso. Mas está muito complicado. A questão da medicina chegou num nível absurdo, né? Em todos os lugares, em todas as cidades. Nas grandes cidades você vê hospitais superlotados, pacientes nos corredores sendo atendidos, tipo internado no próprio corredor do hospital, né? Nas cidades pequenas faltam tudo. Um médico para atender uma população toda a noite inteira, 12, 24 horas, sem descanso, sem direito a nada, sem um lanche, sem uma água para beber, né, sendo cobrado o tempo inteiro. Tá desumano o exercício da medicina no Brasil. Tá desumano. E quando é que vai voltar realmente a se humanizar? Eu não sei, eu vou dizer para você que eu nem gosto desse termo, humanizar, porque isso tem uma conotação, uma palavra que hoje em dia já se apropriaram hoje em dia, né, esse movimento de revolução cultural. Então, vai ser necessário fazer um expurgo, né? E os médicos brasileiros só vão se livrar disso quando aprenderem a cortar na própria carne. Nós não temos que nos enfrentar primeiro entre nós, né? Vai ser necessário, sim, que os médicos botem dedo na cara um do outro e que briguem dentro dos hospitais, sabe, deixa até não a socos, né, para que se expulsem dessa profissão esses bandidos que estão aí dentro, posando de médicos, que de médicos não tem nada. Né, a medicina é uma profissão cuja origem se perde no tempo. Nós somos tão antigos quanto as pirâmides, Jô. E hoje, nós que começamos numa profissão que vivia dentro dos castelos, os médicos moravam com os reis, examinavam as rainhas, diziam se os reis poderiam caçar ou não, se os imperadores poderiam ser coroados. Nós que começamos assim, somos chamados de trabalhadores da saúde. Uhum. O que o senhor quer, doutor Milton? O senhor quer voltar de novo a morar nos castelos? Alguém pode me perguntar se estiver me ouvindo agora. Eu não quero morar em castelo. Agora, do jeito que eu tô, tu tá morando em favela. Pois é. E se eu tô sendo chamado de trabalhador da saúde, tu tá morando numa favela, meu filho. É isso que ele tem que saber. Eles foram por 30 anos... Eles foram por 30 anos diminuindo a profissão, diminuindo o profissional, falando mal de médico, né, pregando dia e noite para a população que o médico é culpado da falta de saúde, que o médico é culpado da falta de atendimento, que o médico quer ganhar muito. Então, eles criaram na cabeça das pessoas uma mentira tão grande a respeito da profissão da medicina, a respeito dos médicos, que hoje o médico trabalha... explorado, humilhado, ofendido, pressionado, sujeito a ir para a cadeia, sujeito a sair preso do hospital. Né? Aqui em casa aconteceu isso. Quando o meu marido foi preso, ele chegou a ser preso, saiu preso do hospital. Aqui em Porto Alegre também, não, já teve colega minha que... Porque morreu uma prostituta na porta do hospital, vítima de um atropelamento, e não chegou nem a entrar dentro do hospital, e ele foi levado preso. Aqui em Porto Alegre já teve isso também, já teve isso. É um negócio assim mais de um caso. É desumano, né? É absurdo. É algo que não tem explicação, né? E eu vou dizer para você por que isso. A história que explica isso, Joel, é o seguinte: a saúde pública, a preocupação com a saúde da população, ela se confunde com a história do marxismo. Se você pegar o Manifesto do Partido Comunista, ele foi escrito em 1848. Em 1845, você já tinha a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, escrito pelo cafetão do Marx, o Engels, que era filho de um empresário inglês com muito dinheiro, e sem ser viado naquela época sustentava o Marx.
que é um filho da puta que não cuidava nem das mulheres e dos filhos, Marx. Karl Marx. Então, 3 anos antes da publicação do Manifesto do Partido Comunista, você tem a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, em que o Engels faz um arrazoado sobre a condição dos mineiros de carvão, sobre as doenças deles, sobre a situação do trabalho, as condições de trabalho deles, e usa isso politicamente. Isso é usado politicamente para sustentar o discurso revolucionário. Então, os médicos foram a vanguarda desse pensamento. Você tem médico comunista em toda a história do pensamento revolucionário. Você tem um filho da puta dentro da minha profissão, dizendo que o comunismo está certo. O mais famoso de todos foi Ernesto Guevara Serna, médico formado na Argentina. O famoso Che, né? Assassino desgraçado, que romantizaram nesse filme da motocicleta, mas que era um cara que, né, maconheiro, envolvido com droga, comia tudo que era mulher que podia e chutava, né? Tinha uma fama meio José Dirceu, assim, de comedor, viu, de conquistador, e era um lixo, formado em medicina. O cara que trouxe esse programa Mais Médicos aqui para o Brasil, um dos principais, tentou agora ser governador de São Paulo. Canalha, estelionatário, que falsificou o próprio título de especialista dele, de infectologista, Alexandre Padilha. Vagabundo petista. Vagabundo é o que ele é. Petista e ladrão estelionatário. Então você vê que essa história ela se confunde, né? Você sempre vai ter, dentro do movimento revolucionário, um médico e um traficante de droga. Isso se não for a mesma pessoa. Pois é. Você tem desde o Che Guevara como médico na Revolução Latino-Americana, até o tráfico de ópio sustentando a Revolução Chinesa pelo Mao Tse-tung. Então, droga e médico misturado com o comunismo sempre vai ter. Pode ter certeza, Jô. Mas eu não sei se o senhor concorda comigo que uma das maiores armas de destruição da saúde e da medicina no Brasil foi catequizar o povo de que por qualquer coisa ele tem que ir para o hospital, né? Então, a qualquer hora do dia e da noite, ele tem que ter um médico lá esperando para servi-lo. Eu acho que isso é a maior arma. Mas a válvula de escape, quais são as 3 coisas que, se você cortar do povo brasileiro hoje, amanhã a presidente cai, Jô? Tem 3 coisas, se você cancelar hoje no Brasil, amanhã não tem governo. A primeira é o carnaval, a segunda é o futebol, a terceira é o SUS. Tira o carnaval, o futebol e o SUS, e o Jason, a Cheyenne, lá, o Júpiter Clayson, eles se transformam no Olavo de Carvalho de uma hora para outra. Não com o conhecimento do Olavo de Carvalho, nada disso, mas com a revolta do Olavo de Carvalho. E a rádio dele agora, essa Rádio Vox, se transformam de uma hora para outra. Por quê? Porque são válvulas de escape. Então essa é a função tampão, vamos dizer assim, pegando um termo da bioquímica, né? E essa é a função de controle social, que é uma palavra de 2 vias da saúde, né? De controle social da saúde. Quer dizer, apresentado como controle que a população pode exercer sobre o serviço, e que, na verdade, é o controle que o governo pode, através do serviço, exercer sobre a população. Porque quando você fala em controle social, você lembra do Jason denunciando o médico. Mas você não lembra do deputado lá em Brasília fazendo o Jason votar no partido dele porque tinha meu médico de graça. Você está entendendo? Uhum, com certeza, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Você tem mais alguma pergunta, Sabrina? Sabrina? Oi, eu estava ligando o microfone. Eu não tenho mais pergunta, não. O que eu tenho é... São quase 22h50, quase 2 horas já de hangout. Eu acho que a gente já podia encerrar, né? Pois é. Eu acho que os meninos caíram. Isso. O que eu queria falar só reforçar que a gente estava... Né, porque eu fico pensando assim, a gente fala sempre dos problemas e tal, e aí a gente fica, tá, vamos ver então na prática o que a gente pode fazer para atingir o nosso objetivo. Né? Então bater a gente nele todos os dias. naquela hora a respeito da gente ter mais
coragem e de enfrentar, de resgatar essa esperança. Então, aí todo mundo falou a respeito da gente informar mais as pessoas, porque um povo consciente, né, voltando a pensar, ele vai entender onde é que está o problema e vai correr atrás de fazer o que precisa ser feito, né? Então, é isso mesmo, a gente continuar informando mesmo as pessoas, buscando outras formas de informar, fazendo o povo voltar a pensar de novo, né? O Durval fez aí toda uma lógica que faz as pessoas pensarem no âmbito da política, e eu acho que a gente devia buscar atingir outros públicos de outras formas para tentar resgatar. Cada público a gente precisa falar de uma maneira e tocar onde eles sentem mais, assim, onde cada um é mais prejudicado, cada nicho. Acho que a gente devia fazer mais isso, buscando outros profissionais da área, Sabrina, sabe? eu queria já iniciar aqui para você e para Ju as minhas despedidas e dizer para você o seguinte: nos últimos 2 anos, primeiro eu conheci uma determinada rádio na internet que encontra seita satânica até dentro de tubo de pasta de dente. Tá? E uma rádio que surgiu para falar de política e depois se mostraram fanáticos religiosos. Depois eu me envolvi com um grupo aqui de Porto Alegre que um dia me mostrou um coronel do Exército da Reserva, que é um cara que estava lá para não deixar ninguém falar em intervenção militar. Cortar também as cores, Sabrina. Como? A Sabrina tá dando eco, pronto. Então, assim, primeiro eu conheci essa rádio que veio para falar sobre política e depois se mostraram fanáticos religiosos, né? Depois eu conheci esse grupo aqui de Porto Alegre com um coronel da reserva que estava lá para impedir todo mundo de falar em intervenção militar. O cara era agente do governo. Trouxe um dia um sujeito da Força Nacional para uma reunião nossa num bar aqui de Porto Alegre. E agora, recentemente, um cara que era intervencionista se vestiu dos pés à cabeça com turma e gandola, com uniforme de campanha, e postou um vídeo na internet lá falando com um sujeito da Nigéria, ou de Gana, ou do Haiti, ou da puta que o pariu. Um negão que eu não sei nem onde ele é. Foi lá ameaçar um negão num país que já quer a cabeça dos intervencionistas de tudo quanto é jeito. Então, também, eu vou dizer assim, porra, é que nem diz o Capitão Nascimento, né, Jô? Meu filho me odeia, né? O Matias acha que eu sou um traidor do BOP e a minha mulher tá dando para um cara que me chama de nazista. Eu tenho que ficar deprimido, né? Você imagina tudo isso que eu tô contando para você, com isso que o hospital fez aqui comigo agora, dizendo que eu bati numa louca lá dentro, tá entendendo? Então, eu tô meio assim, rio com piranha, jacaré de camisinha, vamos dizer assim, né? Mas estou aí para contribuir. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, me sinto honrado de ter sido convidado por vocês, peço desculpas pelos palavrões, sou um cara explosivo, vocês já viram. Imagina, foi um prazer conversar com o senhor. Tudo que eu faço na minha vida é de coração. Eu tenho todos os problemas e defeitos do mundo, mas sou uma pessoa autêntica, talvez, a ponto de cometer o chamado sincericídio, né? de falar demais. Era isso que eu queria dizer para vocês, desejar uma boa noite a todos e até uma próxima vez. Completando o que o senhor falou agora há pouco, o nosso problema como nós lidamos com um povo muito poderoso e com muito dinheiro, principalmente muito dinheiro, né? Então, eles compram muitas pessoas e essas pessoas se fazem passar por pessoas do nosso lado. Então, não existe briga entre os verdadeiros intervencionistas. O que existe são infiltrados que entram no meio para brigar com a gente, para tentar desmoralizar o nosso movimento. E o senhor teve o azar de topar com alguns deles, né? Eu quero dar boa noite para todo mundo, agradecer vocês, os meninos que caíram aí, agradecer ao doutor, que falou com muita propriedade sobre o problema da saúde e da medicina no Brasil, dar boa noite para todo mundo e falar sobre aquilo que a Sabrina falou, sobre como que a gente quebra essa matrix, né? Sobre o que a gente pode fazer. A gente tem que informar dia e noite a população do que está acontecendo no país. A gente tem que contar
quem são os políticos, o que eles estão fazendo, o que eles estão sacaneando e no que eles estão mentindo. Essa é a única forma, eu acho que é a única maneira. E não vamos perder a fé e nem a esperança. Boa noite para todo mundo. Seu microfone, Sabrina. Parece que o Dr. Milton caiu, mas eu gostaria de deixar também meu agradecimento a ele, que eu convidei, ele aceitou o convite, e foi muito positivo, assim, a participação dele. Impressionante dizer para ele também, que eu me identifico com ele, que eu também tenho isso de sincericídio. Duas. Ai, ai. E fugiu outra coisa que eu ia falar, mas que, né, eu só queria desejar para todo mundo, assim, mais força e coragem mesmo para enfrentar o que a gente tem pela frente. Ah, lembrei, é que você falou dos infiltrados, né, João? E eu queria dizer que tem muitos infiltrados que agem, assim, não para colocar uns contra os outros, eles agem simplesmente eles são líderes, e aí para não deixar as coisas acontecerem. O que precisa acontecer, não acontecer, né? Porque todo mundo confia e que a coisa vai acontecer e não acontece. Então, se você participa de um grupo que acontece isso, e você vê que a coisa não acontece, faça, não espere, faça, né? Porque aí talvez a coisa aconteça, talvez ele seja infiltrado. É isso que eu queria dizer. Então, gente, boa noite, muito obrigada. Boa noite, querida, boa noite, pessoal.